Aula curtinha, fechando as duas últimas aulas de Química 3. Uma aula só teórica, outra tem contas. A outra tem contas. Vamos lá. Opa. Não é matemática. Não é matemática. É química. Pô, vambora. Bom, a gente, nessa aula 17, fala sobre o último fator que altera a velocidade. Lembrando que a gente já viu outros fatores, né? Temperatura, concentração, superfície de contato. E hoje a gente vai falar do catalisador. O catalisador, ele é o único que não trabalha com o número de choques, porque todos os outros a gente consegue explicar pelo número de choques, tá? Fala aí, Brancão. Todos a gente consegue explicar pelo número de choques. O catalisador não. O catalisador trabalha diminuindo a energia de ativação. Então, lembrando lá que a energia de ativação, ela vai dos reagentes até o biquinho de Tita, que é o complexo ativado. Então, a energia de ativação é a energia para começar a reação. Então, você tem aqui reagentes, produtos. E aí, na aula passada, a gente viu, falou na aula retrasada, sobre energia de ativação. O que o catalisador faz? Vou pintar essa cor linda aqui, rosa, bebê. Então, o catalisador, ele diminui a montanha que a gente tem que subir. Então, ele diminui a energia de ativação. Então, essa em rosa bebê é a curva com o catalisador. Importante dizer, o catalisador, ele não altera o ΔH. Então, ele não mexe na entalpia dos reagentes, não mexe na entalpia dos produtos. Igão, presta atenção, Igão. Tá aí, Igão? Vamos pegar a puta, tá aí? Fala, Gleison. Acorda aí, viado. Presta atenção, que cada coisa calcula o ΔH de um jeito. A sua pergunta foi muito importante. Então, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, a gente usa em gráfico. Então, toda vez que eu tiver um gráfico, se você fizer a entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, você calcula o ΔH. E quando você tem calor de formação. Então, calor de formação e gráfico, ΔH é HP menos HR. Lei de Hess é combinando equações. Então, quando você está trabalhando na lei de Hess, ele vai te dar algumas equações que você vai combinar. E entalpia de ligação não é HP menos HR. Eu costumo chamar de rompidas e formados para não confundir. Então, eu coloco aqui, rompidas menos formadas, para não confundir com os outros dois. Porque rompidas é reagentes, formadas é produtos. Então, eu coloco desse jeito para ficar diferente. Então, cada um calcula o ΔH de um jeito. Beleza? Então, presta atenção no que ele dá. Se ele dá entalpia de ligação, você vai fazer rompidas menos formadas. Se ele der entalpia de formação ou calor de formação, você vai fazer HP menos HR. Então, sua pergunta foi muito importante. Beleza? Presta atenção. Boa, Gleison, valeu. Bom, o catalisador a gente consegue ver
às vezes ele dá lá as reações para a gente identificar quem é o catalisador. Numa reação, quando você catalisa ela, tá? Você catalisa ela sempre vai passar a acontecer em duas etapas. E aí o catalisador, ele entra na primeira, ele entra na primeira e sai na segunda. Pode ver que se eu somar as equações, o catalisador ele não está na reação global. Então a gente identifica fácil o catalisador. Por quê? Catalisei a reação, ela vai passar a ocorrer em duas etapas, e o catalisador entra na primeira, sai na segunda. E não aparece na reação global. Tá? Isso sempre cai em testes aí. A outra aula é um pouquinho mais importante, apesar de catalisador cair. Os gráficozinhos, né? Cair sempre aí em questõezinhas de teste. A primeira aula é babaca de tudo, tá? Principalmente porque ele não aproveitou a questão 1. Eu aproveitei ela depois, porque aí eu continuei, tá? Porque o que ele vai falar aqui sobre o catalisador é só teoria, tá? Então ele pôs aqui um gráfico, né? Eu acho que ele modificou e no que ele modificou ele cagou aqui. Depois eu vou aproveitar e fazer perguntas aí, tá? Então aqui ele só trabalha com a teoria, diminui a energia de ativação, mas não altera o ΔH. Então, na verdade, é só teoria para responder a questão 1. Aí eu alterei ela e fiz as perguntas que têm que ser feitas. Calcule a energia de ativação da reação direta com e sem catalisador. Calcule o ΔH da reação direta. Calcule a energia de ativação da reação inversa com e sem catalisador. E calcule o ΔH da reação inversa. Então, vocês têm que aprender a trabalhar com a reação direta e inversa. Então, ele te deu um gráfico aqui. Esse gráfico que ele dá é sempre da reação direta. O que você vai fazer? A reação inversa é ao contrário, quando ela vem ao contrário. Então, isso quer dizer, se você tem uma reação A mais B dando C mais D, a reação inversa é C mais D dando A mais B. Então, conselho, faça o gráfico da reação inversa aqui do lado. Então, o C mais D passa a ser reagente e o A mais B passa a ser produto. Então, faz o gráfico e transpõe os valores. Ó, você tem aqui do primeiro gráfico que C mais D é 20. Você tem do segundo gráfico que A mais B é 50. Então, A mais B é 50. Você tem que o complexo ativado sem o catalisador na primeira lá é 120, continua sendo 120. E aqui é 90. Então, você só faz o gráfico ao contrário. E aí, nós vamos brincar. Brincar com a teoria, né? Então, vamos para a reação direta. Energia de ativação vai dos reagentes até o complexo ativado. Então, sem catalisador, a energia de ativação é 120 menos 50, 70 kJ. Com catalisador, 90 menos 50. Está aqui, com catalisador e sem catalisador. E o ΔH, no gráfico, sempre entalpia dos produtos menos dos reagentes. Reação exotérmica, 20 menos 50. Para da reação inversa, só você pegar os valores. Energia de ativação dos reagentes até complexo ativado. Então, 120 menos 20, 100. Com o catalisador, 90 menos 20, 70. E aí o ΔH vai ficar positivo agora,
50 menos 20. Então, aproveitei o exercício 1 para fazer o exercício mais importante, que ele perdeu a chance de fazer. Tá? Infelizmente, ele perdeu a chancinha de fazer. O exercício 2 é aquilo que eu falei lá da reação catalisada, né? Ok? Analise o mecanismo das reações. Então, você tem aqui, ó, você já vê quem é o catalisador, tá? Já vê quem é o catalisador, que é o iodeto. Ele entra na primeira e sai na segunda. Então, sempre o catalisador ele não participa da reação global. Ele entra e sai. Ele só serve para acelerar. Tá? Então, ele fala aqui que o iodeto é um catalisador, tá certo? Tá? Essa catálise homogênea ocorre por quê? Porque quando você soma aqui as equações, né? Tá? Você não vai ter ninguém sólido aqui. Então, a gente fala que é uma catálise homogênea, né? Porque eles estão na mesma fase. Você não consegue ver duas fases. Beleza? E a global é só você somar as equações e você tem a global, que está correto também. Um exercício bunda, mais para a gente identificar quem é o catalisador. Talvez essa catálise homogênea fosse a pedra no sapato. Então, catálise homogênea é quando você tem uma fase só. E o 3, facinho também, tá? Facinho também de identificar. Você vai ver aí. Você vai ver aí. Facinho, né? Que a velocidade da reação para a etapa 2 tende a ser menor do que para a etapa 1. É só você ver aqui qual é a energia de ativação. Então, na etapa 1, você tem uma energia de ativação. Na etapa 2, ela é um pouquinho maior. Quanto maior a energia de ativação, menor vai ser a velocidade. Bom, vamos falar da outra aulinha. Tem bastante exercício resolvido aí. Façam eles, tá? Quando começa a cair bastante, eles começam a colocar mais exercícios resolvidos, tal. Essa aula é um pouquinho mais importante, que fala sobre a velocidade instantânea, que é a lei de Goldberg-Weiss. A velocidade instantânea, quando a reação ocorre em etapa única, é dada pela reação única, né? Então, a velocidade é calculada com os reagentes. Lembre que quando aparece esse colchetes aqui, isso é concentração em mol por litro. Então, você vai pegar a concentração dos reagentes elevado aos coeficientes e vai ter a constante de velocidade. Como é que cai isso? Tem duas coisas que caem disso, tá? Primeiro, quando a reação ocorre em etapas. Quando a reação ocorre em etapas, você mede a velocidade sempre na etapa lenta, nunca na etapa rápida, tá? Porque a etapa rápida é tão rápida que não dá para você medir a velocidade. Segunda coisa, esse lance aqui de dobrar concentração, o que acontece com a velocidade, cai bastante em teste. E nem precisa, se você quiser colocar números, até pode. Mas nem precisa, tá? É só você observar aqui, ó. Eu montei aqui a equação, usando os reagentes. Então, é K, concentração de N2 elevado a 1, concentração de H2 elevado a 3. Isso quer dizer que ela é de primeira ordem em relação ao N2
de terceira ordem. O que quer dizer isso? Quer dizer o quanto aumenta a velocidade, o quanto ela influencia na velocidade. Então, por exemplo, eles costumam perguntar assim, o que acontece com a velocidade se a gente dobrar o H2? Como ela é de terceira ordem, se eu dobrar o H2, 2 ao cubo é 8. Então, ela vai ficar 8 vezes maior. Tem como usar número? Tem. Dá para usar número para provar isso. Como assim? Dá para você usar número. Por exemplo, você vem aqui e fala, olha, no início eu tenho H2 é igual a 1 mol por litro. E N2 é igual a 1 mol por litro. Só para provar esse negócio do 8 aí, tá? Portanto, a nossa velocidade inicial vai ser K vezes 1 ao quadrado, vezes 1 ao cubo, né? Então vai ser K. Esquece essa constante, tá? Aí o que ele fez? Ele dobrou o H2. Então, se eu chamei a inicial de 1, a final vai ser 2. E o N2 ele não mexeu. Pode mexer também, mas não mexeu. Mexeu só no H2. Então, quer dizer que a nova velocidade é só substituir. N2 continua sendo 1 e o H2 é 2. Portanto, V' dá 8K. Então, é facinho de provar isso. Nem precisa, mas é facinho. Então, se a velocidade inicial é K e a velocidade final é 8K, quer dizer que a velocidade aumentou 8 vezes maior. Essa é uma questão que cai bastante em testes. E dobra o H2, divide o N2 por 2. Então, repito, você pode colocar valores ou pode simplesmente raciocinar com a ordem da reação. Então, fiquem tranquilos, façam de qualquer jeito, tá? Ou colocando valores ou raciocinando. Agora vamos à etapa mais importante. Etapazinha mais importante. Comentário aqui que vai ser importante depois, quando a gente entrar em constante de equilíbrio. Substâncias sólidas não entram no cálculo da velocidade. Então, se você tiver uma substância sólida, por exemplo, vamos supor que você tenha reação de queima do carvão. O carvão é sólido. Então, essa reação de queima do carvão. Quando você for montar a velocidade, o carvão sólido não entra no cálculo da velocidade. Só entra o oxigênio, que é gasoso. Então, tudo bem que a gente vai usar isso em equilíbrio químico, mas de vez em quando aparece por aqui também, tá? Beleza? Vamos lá. O exercício importante pra caramba é o da tabela, tá? Então, quando você tem a tabelinha, vocês precisam aprender a fazer o exercício da tabelinha. Vamos lá. O óxido de nitrogênio se decompõe de acordo com a reação 2N2O5 mais 4NO2 dando O2 e tem as seguintes etapas. Lenta, rápida, rápida, rápida. Sempre que ela ocorrer em etapas, vai ter uma lenta só. Nunca vai ter duas lentas. Sempre vai ter uma só. Então não fiquem preocupados que sempre vai ter uma só. E a velocidade é medida sempre na etapa lenta, como eu falei lá na teoria. Então é aqui que você monta a equação de velocidade toda vez que ela ocorrer em etapas. Então a velocidade é medida aqui. Então é K N2O5 elevado a 1. E não a 2. Essa aqui é a reação que ele deu.
é a reação global, que seria a soma de todas as etapas. Então, sempre que você tiver em etapas, você vai procurar a etapa lenta e ela vai te dar a equação de velocidade. Agora vamos ao da tabelinha. A tabelinha é extremamente importante. Tem professor que faz como os livros fazem, né? Que é, nossa, dobrou a 2, vai dobrar. O aluno não consegue fazer isso, tá? O aluno não consegue raciocinar como os livros fazem. Então, eu vou fazer aqui do jeito que eu gosto de fazer, tá? Toda vez que você tiver uma tabelinha, significa que a reação ocorre em etapas. Então, você tem uma tabela, a reação ocorre em etapas. Não adianta você pegar essa equação que ele deu aqui, e querer montar a equação de velocidade. Porque se ele fez várias experiências, é porque essa reação é a global e ela vai ocorrer em etapas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai montar uma equação de velocidade para cada etapa. Vamos usar todas? Provavelmente não, mas eu montei aqui, ó. Então, eu fiz aqui, ó, chamei de x a ordem de N2O e y a ordem de O2. Aí eu montei para a primeira reação, olha lá na tabelinha, a velocidade é 1 vezes 10 a menos 4, concentração de N2O 002, concentração de O2 001. Então, montei aqui 1 vezes 10 a menos 4, K 002 elevado a x, 001 elevado a y. Peguei a reação 2, montei. Peguei a reação 3, montei. Peguei a 4, montei. Vamos usar todas? Não, mas eu montei todas. Qual é a nossa finalidade? Achar o x e o y. Porque como eu não sei as etapas, eu não sei qual é a etapa lenta. Eu conheço a global, mas a global não me interessa. Me interessa a etapa lenta. Então, a gente tem que achar o x e o y. O que a gente faz? Como é um sistema que tem vezes, a gente divide uma equação por outra. Então, se eu dividir a primeira pela segunda, eu vou sumir com o y. E aí eu vou achar o x. Claro que vai cortar o 10 a menos 4. Então, na hora que eu dividir aqui a primeira pela segunda, vai cortar um monte de coisa. 10 a menos 4, o k, o 001, vai ficar 002 por 004, que dá meio. E aí você vai achar o x. X vai dar 2. Agora eu preciso achar o y. Então eu vou dividir, por exemplo, a primeira pela terceira, para assumir o x. Então dividimos a primeira pela terceira. Então vai ficar 1/4 é igual a 001 por 004, achei o y. Então nossa equação de velocidade é k n2o ao quadrado, O2 elevado a 1. Então, esse exercício da tabela façam pelo menos uns 4, 5. Tem um resolvido na apostila, tem mais na tarefa. Façam para pegar o jeito, porque todo mundo gosta desse exercício, tá? O K, quando é que muda o K? O K muda quando você altera a temperatura, tá? Então, aqui eu fiz o cálculo do K a 400 graus Celsius, pegando uma das velocidades que você tinha aqui. Enquanto você não mudar a temperatura, o K vai dar sempre dando igual. Então, eu peguei uma delas, substituí e achei o K. As unidades é só você substituir que você faz as unidades, tá?
Agora, se eu aumentar a temperatura, por exemplo, eu altero o K. Beleza? Então, aqui nós vamos ter... apesar de que a gente analisando aqui, a gente conseguiria até fazer por exclusão, eu acho. Tá? Porque se a gente olha aqui, ó, como você tem aqui uma velocidade maior que as outras, então fica claro que a temperatura aqui é maior que 400. Tá? Então, se eu batesse o olho aqui, eu já ia assinalar essa mesmo. Mas eu quis fazer todos os cálculos, né, para mostrar para vocês. Refaçam depois aquele lá que está feito aí e façam outros aí, tá? O exercício 3, o último, né? Ele fala sobre uma reação que apareceu até lá em cima, do peróxido de hidrogênio, tá? Ocorre em meio ácido, sendo o processo de primeira ordem em relação a cada um dos reagentes. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que essa reação é a reação global, que não é ela que vai me dar a equação de velocidade. O que vai me dar a equação de velocidade é a velocidade da etapa lenta, mas não precisa, porque ele já deu aqui, ó, primeira ordem em relação a cada um dos reagentes. Então, na verdade, nossa velocidade é K H2O2 elevado a 1 I elevado a 1. Então, é tudo elevado a 1 aqui. Não é elevado a 3. Ah, por quê, professor? Porque essa é a reação global. Essa não é a reação da etapa lenta. Toda vez que ela ocorre em etapas, acontece isso. Tá? Então, você tem que seguir o que ele está falando aqui, ó. Primeira ordem em relação a cada um dos reagentes. Ok? E aí ele vai fazer afirmativas. Então, ele fala lá, que se ele diminuir a concentração do peróxido de hidrogênio pela metade, a velocidade dobra? Não. Se é de primeira ordem, se você diminuir pela metade, a velocidade diminui pela metade. Dobrando-se a concentração de iodeto, a velocidade aumenta 8 vezes. Aqui ele fez a pegadinha, tá? Se essa reação ocorresse em etapa única, aí ele seria de terceira ordem em relação ao I. Aí estaria certo essa 2 aqui. Tá? Mas como é de primeira ordem, se você dobrar, a velocidade dobra também. Dobrando-se a concentração de ácido, a velocidade da reação aumenta 2 vezes. Como o ácido dá para nós o H+, então ele está falando que se ele dobrar o H+, dobra a velocidade. Está correto? Agora, por que a 4 está correta? A 4 é a alternativa mais interessante. Porque eu estou adicionando uma base. Se eu estou adicionando uma base, eu estou adicionando quem? OH-. Se eu estou adicionando o H-, o H- é namoradinho de quem? Do H. Ou seja, eu adicionando OH, Você diminui a concentração, né? você vai diminuir, você vai retirar o H daqui. Se você vai retirar o H daqui, diminui o H. Se diminui a concentração, diminui a velocidade. Então, aí já é aquelas coisas da aula passada. Diminui a concentração, diminui
a velocidade. Por isso, resposta C, bonitinho, tá? Então, vou fechar aqui nosso videozinho.